Olá, pessoal. Sejam bem-vindos na maior barulheira aqui. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre um assunto, de certa forma, polêmico, né? Que é a teleodontologia. E eu acho que eu vou ter que fechar a janela aqui. Se amor passar chuva. Então a gente vai comentar aqui sobre a teleodontologia, juntamente com a doutora Rose, que ela é, além de dentista como eu, ela também é advogada, então ela tem também essa visão da área jurídica para passar para nós, né? Que é algo muito importante para os dentistas, essa visão da área jurídica também. E ela já está por aqui, vou chamá-la para a gente já começar a conversar. Olá, doutora Rose. Olá, tudo bem? Tudo bem? Mais uma vez, né? Tudo bom? Bem, graças a Deus. Tá escutando bem? Porque o som tá baixo aqui. Tá O meu som tá ouvindo? baixo? Tá muito baixo. E agora, tá melhor? Melhorou. Eu me mexi aqui. Agora tá melhor. Tá. Pessoal, vocês estão ouvindo bem? Dê um joinha para ver como é que tá o som. É porque eu tive que gravar aqui perto da janela, às vezes vai passar algum carro barulhento aqui. Se eu fechar, eu vou de calor. Se eu abrir, eu fico com carro, mas não estou tendo muita alternativa. Porque eu vim aqui para o Não Rio, tem jeito. onde eu estava. Então, hoje nós vamos trazer, né, Rose, que eu já estava conversando com você, um assunto, de certa forma até um pouco polêmico, né? Que é Isso. essa resolução do CFO sobre a teleodontologia. E como a gente havia conversado antes, eu também já anotei algumas dúvidas principais, que eu até também peguei por meio da live, que você também estava assistindo, eu vi, né, do CFO, e dos meus Isso. colegas dentistas também. E Tá a gente vai ok. conversando, se alguém tiver alguma dúvida também, né, pode escrever aqui, eu vou deixar os comentários abertos para ficar melhor, e a caixinha de perguntas também. É um assunto muito novo, tudo é muito... Às vezes tem mais especulação do que necessariamente informação, não é isso, Rose? É verdade. Verdade. Então, partindo aqui sempre do nosso início, se apresente aí para o pessoal que nos conhece. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou a Rose, né? Rose Buquerque. Eu sou advogada, dentista, e hoje eu vou unir 3 áreas de atuação que eu tenho, né? Que sou graduada também em tecnologia da informação. Então, levar esse conhecimento é bem legal, porque eu conseguia conciliar, né? Três graduações para poder a gente conversar um pouquinho, falar desse assunto novo para a odontologia, mas que ele já roda aí com telesaúde, com o e-saúde, né? Que estão levando informação. Mas quando se trata de teleodontologia, telemedicina, uma coisa mais restrita, a gente precisa estar tendo um pouquinho de pé no chão para não extrapolar e não sair fora do trilho, né? Então, a gente está conversando um pouquinho hoje. Sempre bom ir, né? E trazer informação, conhecimento que a gente pode estar passando aí para os colegas, para ter um pouquinho de segurança também, porque tudo é muito novo. Às vezes a gente quer se igualar a alguma coisa, né, ou outras pessoas, mas nem sempre é o melhor caminho. Então, vamos lá. Né? Vamos lá. Então, é isso. Eu vou fixar aqui o tema para o pessoal que chegar depois ou que estiver passando por aqui, né? Porque o Instagram ele vai avisando, vão mandando corações aí que o Instagram avisa os colegas, avisem também seus colegas aí, os dentistas que vocês conhecem para acompanhar a live hoje. Então vamos partir aí do início, né? O que significa mesmo a teleodontologia? Então, vamos começar falando um pouquinho de telesaúde, né? A telesaúde e o e-saúde, porque eles são institutos mais amplos. Ela vem com uma informação, ele vai leva informação de saúde, né? Em vários campos. Então, não é só o atendimento, é uma coisa muito mais ampla.
Descendo, a gente vem para teleodontologia, telemedicina, teleenfermagem, telenutrição, porque são meios, né, alternativos, eletrônicos, para a gente poder estar usando e estar levando esse tipo de informação. E aí a gente vem descendo quando você tem agora a teleodontologia, essa que entra. Entrou primeiro a medicina, né? O Conselho de Medicina ele não ficou um pouco receoso também, não era de frente, porque não é o objetivo. E a gente tem que sempre ter muita cautela, né? Quando você lida, que é fácil assim a gente estar conversando, mas você não está analisando mesmo o paciente. Isso é um pouco complicado. E aí, dentro da teleodontologia, a gente tem os outros partes, que é a teleorientação, a teleconsulta, a teleinterconsulta, né? E algumas coisas foram viáveis. Seguindo o princípio de que eles existe um projeto de lei, né? Que está em tramitação ainda, não foi lei, está na mesa ainda, não foi aprovado, ou não deixou de ser. Então, seguindo essa linha, a resolução ela está muito próxima daquilo que vai estar determinado nesse projeto de lei, entendeu? Mas é interessante que eles colocam esse projeto de lei, ele diz que a teleodontologia, olha só, poderá contemplar, olha, poderá, ele não diz que vai ser, você vai poder usar de qualquer maneira, poderá contemplar atendimento pré-clínico ou suporte ou consulta, entendeu? Isso de acordo com a necessidade e se tem condições, porque não são todas as áreas da odonto que a gente vai conseguir fazer esse atendimento. A gente sabe que odontologia é intervenção, na grande maioria das vezes é intervenção, né? Então é preciso ter cautela nesse uso, porque não envolve só a permissão eu posso estar utilizando esse mecanismo, né, de estar aí com um WhatsApp ou com um Zoom da vida, alguma coisa assim, para poder estar levando esse tipo de informação, estar buscando esse paciente, mas não é só isso que envolve a documentação do paciente, envolve o paciente estar autorizando ou não, entendeu? Tem todo um conjunto por trás que a gente precisa observar, não é só pegar o paciente e tá ali, não, é isso, vamos lá, vamos conversar. Não é só esse tipo de consulta, é mais amplo do que isso, entende? Por isso que a gente tem que ter um pouco mais de... Igual você já comentou, eu até coloquei aqui para a gente conversar, não saiu ainda o projeto de lei, saiu somente a resolução do CFO, né? Sim, então vamos falar agora o que está... entre aspas, autorizado, o que o CFO disse nessa resolução, por enquanto? Então, a resolução é muito próxima desse projeto de lei. Na resolução, no artigo 1º, ele é muito claro. Não pode consulta, não pode fazer diagnóstico, pegar o paciente e fazer diagnóstico, né? Não pode receita. Então, ela é muito específica. Não pode. Mas aí ela abre uma exceção. Quando existe o que a gente chama de teleinterconsulta, ou seja, quando tem um profissional nas duas pontas. Eu tenho um profissional que está lá no WhatsApp, ou está em outro, no telefone, e tem um outro profissional que está com o paciente. Nessa situação, é permitido, entende? Então, o diálogo, na verdade, é entre profissionais. Né? Então, se tem dois profissionais, um em cada ponta, aí você pode utilizar esse caso. Entendi. No caso, 2 dentistas, um de cada lado. Isso, dois dentistas, isso, para poder fazer essa ligação. Entende? Às vezes é uma coisa específica que o dentista não conhece, não sabe fazer determinado, está na dúvida, e aí ele pode estar sendo orientado por um outro profissional. Entende? Nesse caso, seria chamada de teleinterorientação. Mas a dúvida dos dentistas é em relação ao paciente, o que ele poderia fazer, ainda mais nessa fase de quarentena, que eu acredito que vai até agosto, pelo menos, o que ele pode fazer de acordo com essa resolução, assim? Com essa resolução, a única coisa que é permitido é a teleorientação, né? E o telemonitoramento. O telemonitoramento é aquela situação onde eu já tenho um paciente que vai ao consultório e que nesse momento está com o tratamento paralisado por conta da quarentena, não poder ir.
Então, ele é paciente já que eu já atendo. Então, eu vou dar continuidade dentro do possível, né? Para que esse paciente não fique desassistido, mas, ao mesmo tempo, resguardando o sigilo, eu tenho que estar ali orientando. As prescrições ficam um pouco complicadas nesse momento, enquanto o CFO e o CRO, né, o CRJ não colocarem, porque ou o paciente vai ter que ir ao consultório para pegar a receita, né? Ou porque não tem. Não adianta Não tem, nada, porque o serviço era para ser informatizado e diminuir a ida e vinda do paciente no consultório. Se ele tiver que ir lá para pegar atestado, receituário e tudo mais, ele faz a consulta presencial. Não exatamente. Exatamente. Então, aí entra no caso da teleorientação, né? Uhum. Que aí você vai poder pode fazer naquele questionário pré-clínico que você tem, para poder avaliar se o paciente está com febre, o questionário que o dentista já está utilizando por conta do Covid, né? Então, você vem fazendo isso, porque não adianta não tem como você emitir uma receita e enviar pelo WhatsApp, por exemplo. Não vai ser aceito, não é aceito. Não tem Entende? assinatura, né? Não tem ainda Não tem. assinatura. É preciso ter, não tem, é preciso ter uma assinatura que a gente chama de assinatura digital. Ele vem com uma certificadora que vai estar ali, ela vai fazer, né, um terceiro responsável, que tenha uma segurança para poder você estar assinando aquele documento. Eu tenho aqui, eu trouxe até para poder mostrar, que esse aqui é da OAB que a gente usa, isso aqui é o meu certificado digital. Isso aqui eu uso. Fazer isso, você viu? Aqui no mas não deu eu certo. conecto, exatamente, eu conectando isso aqui eu assino. Isso aqui dá validade no documento, tanto pode ser esse, como pode ser o token, né, que é Mas aí provavelmente, quando eles colocarem a plataforma, a gente vai ter que fazer isso. Isso vai ser mais um gasto para o dentista, porque isso aqui você vai ter que comprar, porque é uma carteirinha com chip, né? E aí vem todos os dados para poder estar assinando. Isso significa o quê? Quando eu coloco aquilo dali, quando tem a certificadora que ela está lá, eu tenho que levar meus documentos, eu tenho que ir até lá, é a primeira vez para poder assinar, então está tudo lá. Dali em diante, todo documento que eu assino aquilo ali gera uma chave. Essa chave é a segurança desse documento. Depois de assinado, qualquer alteração que tenha nesse documento é invalidada a minha assinatura. Então, é uma segurança entendeu? Para ambas as partes, né? Exatamente, entende? Então, assim, isso é importante, né, a gente tá colocando, porque não basta só, não adianta. Se você pega uma receita e aí você digitaliza, ela só está sendo digitalizada e vai entregar, mas ela não tem esse valor para esse tipo de situação, entendeu? Na farmácia, geralmente, não vai nem acessar. Né? Exatamente. Então, nesse sentido. Só para esclarecer, em relação aos pacientes novos, o que poderia ser feito agora frente à teleodontologia para ajudar o dentista, por exemplo, nessa fase de pandemia? Então, pacientes novos, só a teleorientação, que consiste nesse primeiro questionário, é um questionário de saúde, né, para poder avaliar o melhor momento desse paciente estar sendo agendado para ir ao consultório, para fazer o exame presencial, para poder falar na consulta presencial, tá? Aí tem uma indagação se cobra, se não cobra, como faz para cobrar, né? Porque a gente sabe que a odontologia não trabalha de graça, o profissional precisa receber. Só que, como não pode ter consulta, o artigo 1º é claro que não tem consulta, se você não tem consulta, você tem uma teleorientação nesse primeiro momento, você pode acordar com o paciente dele estar fazendo esse pagamento agora, mas sabendo que quando ele tiver agendado, você não vai cobrar consulta de novo. É como se fosse um adiantamento dessa consulta, entendeu? Mas não tem condições de você cobrar nesse momento, porque você não poderia estar fazendo uma consulta, você está fazendo uma teleorientação, passando um questionário, para poder ele estar avaliando ali o melhor momento desse paciente retornar ao consultório e fazer uma consulta presencial. Então, isso é importante deixar claro. Até a próxima pergunta, que até eu vou puxar para uma outra que já me fizeram.
O que que muda a teleodontologia para pessoa física e pessoa jurídica? Tem uma diferença lá na resolução, né? A resolução ela não termina, um ponto importante que ela não permite que as pessoas jurídicas divulguem como teleodontologia. Ela não pode divulgar esse tipo de serviço, entende? Porque vai estar, e nem pode também ter uma central, né, recebendo, olha, uma pessoa que não seja o dentista, que esteja recebendo informações desse paciente, vai passar para um dentista. Tipo, a secretária que vai estar lá, vai separar todo aquelas chamadas e vai encaminhando. Isso não pode, tá? Então, assim, essa resolução, ela dá esse prisma, dentista-paciente, relação dentista-paciente, aproximar, né, tentar fazer essa aproximação e não, os planos de saúde também não podem colocar essa modalidade de teleodontologia e nem a pessoa jurídica. É Mas é justamente só... para não acontecer de ter telemarketing querendo fazer a teleodontologia, né? É justamente uma Porque é precaução. difícil. Exatamente. É difícil você saber quem está do outro lado, né? Quando você passa assim. Então, assim, por isso que tem que ter muita responsabilidade na hora que a gente faz esse tipo de liberar, né? Tanto conforme lei como resolução, porque as coisas não são tão simples como parece. Elas implicam em consequências jurídicas até para o futuro, se for o caso, né? A gente precisa, nesse momento, tá tendo um pouquinho de pé no chão. Eu sei que está todo mundo querendo trabalhar e fica nessa impossibilidade, né? Aspas, só urgência, emergência, com esses espaços todos em agenda. Eu sei que é muito complicado. Mas, assim, não adianta atropelar. Não é o momento de atropelar. As coisas, quando são feitas na cabeçada de qualquer jeito, até porque esse projeto de lei ele já tem data de validade. Acabou o tempo que durar essa quarentena, esse estado, né, que a gente está vivendo agora, eles não podem trabalhar. Depois disso, ela acaba. Aí vai ser regulamentado no futuro, se for o caso. Mas, por enquanto, não. Esse projeto de lei ele já vem com uma data de validade, entendeu? Uhum. Então, em relação à pessoa física, que a maioria dos dentistas, eu acredito que são pessoa física, né? Ele pode usar, quais termos que ele pode usar? Ele pode usar o termo teleodontologia, ele pode usar o termo teleconsulta ou pré-consulta, quais termos que ele poderia usar, por exemplo, para ele fazer, porque não é obrigado a fazer a Não. teleodontologia, mas se ele quiser, ele pode divulgar, como que ele poderia divulgar de forma correta, para não ter problema? Na verdade, quando o paciente procura para poder falar, você vai explicar que é uma teleorientação, entendeu? O termo teleodontologia, porque ela abrange todas essas possibilidades. Tanto a teleinterconsulta, que é de profissional a profissional, né? A teleconsulta, se fosse o caso, como não é, e a teleorientação, entendeu? O telemonitoramento. Então, o termo teleodontologia, ele abrange esses outros, que são raízes desse outro, né? Que a gente vai vendo. Então, você vai pegar e você pode falar que é uma teleorientação que está usando, é uma orientação que você não pode dar consulta. A consulta é só para um primeiro momento, você ter fazer aquele questionário, na primeira oportunidade, já o paciente já poder estar sendo agendado para poder fazer a consulta presencial, tá? No consultório. É importante deixar bem claro e explicar para o paciente, aquele profissional que vai cobrar por isso, né, que vai cobrar por essa teleorientação, explicar que é um adiantamento da consulta e quando ele for agendado a consulta, isso já está, ele não vai ser cobrado novamente, né, não terá um novo valor. Substitui, ela vai como se Não. orientasse nesse momento, como se fosse orientação inicial, né? Isso. Então, o paciente ele tem que aceitar esse tipo de teleorientação, tá? Tem que perguntar, tem que explicar. E se for o caso de cobrar, tem que pedir, tem que comentar logo no início. Olha, isso é uma teleorientação e vai cobrar, porque para não gerar um problema para você, entende? Para o pessoal, né, profissionais que quiserem utilizar esse mecanismo agora, tá? Uhum. Mas só lembrando que não é uma consulta, gente, é só o questionário. O que foi permitido é só esse pré-questionamento que a gente vai fazer para o paciente, tá? Uhum. Na verdade, eu acredito que nesse momento de quarentena, a vantagem maior seria para os pacientes em andamento. Porque aí você dá uma continuidade, né? A única dificuldade vai ser aquele paciente que realmente precisa de
uma receita médica ou um atestado, a dificuldade vai ser de você fornecer esse tipo de documento. Só mesmo alguém indo até o consultório, ou não, eu não sei nem nessa Ou situação. ou levando documento igual esse. Com, exatamente, tem que assim, ou meio alternativo, porque só por WhatsApp não tem condições, não tá. E lembrando também que quem quiser, né, quem optar por fazer esse tipo de teleorientação, ou telemonitoramento, que é o caso do paciente que já está em andamento, não esquecer de anotar no prontuário o dia, a hora, como foi feito isso, se passou alguma coisa. Tudo tem que continuar sendo anotado no prontuário do paciente, entendeu? Que ele foi orientado e aceitou, né, continuar com o tratamento por esse período, explicar o que estava acontecendo, deixar tudo bem anotado no prontuário do paciente. Não é porque está no telefone, no WhatsApp ou outro meio, que você vai negligenciar essa parte, não. Isso é muito, agora mais do que nunca, tem que anotar, porque a gente acaba esquecendo, né? O tanto o paciente esquece, como o dentista esquece. Eu acho Quando eu for interessante, por exemplo, que eu ia até comentar, se a pessoa utilizar o dispositivo virtual, né? A consulta, essa teleorientação virtual, por exemplo, pelo Zoom, tem como gravar. Sim. Eu acho que é Sim, mas aí interessante até para depois ele poder rever o que ele conversou, o paciente também, se for o caso, e provar, se for o caso que ele falou, que tinha cobrança, essas coisas todas, né? isso, e lembrando sempre, mesmo que tudo que é gravado, né, você tem que pedir autorização nessa situação para poder estar gravando. E lembrar que é sigilo, é profissional paciente, que essas informações não caiam, não sejam divulgadas, porque continua mesmo sigilo que tem dentro do consultório, né? Claro. Então, a gente tem que saber onde vai guardar as mídias, onde vai ser arquivado. Lembrar que, se for gravado, anotar no prontuário que foi gravado, entendeu? Deixar tudo anotadinho, tá bom? Então, é bom também, né, além dessa questão, além da cobrança em si, explicar corretamente a disponibilidade de qual canal que ele pode utilizar, né, o profissional e o paciente está de acordo, e também os horários, porque não é qualquer horário também que o paciente pode se aproveitar, que a gente sabe que acontece, né, também, sem ser antes dessa resolução já acontecia, dos pacientes ficarem enviando dúvidas e você imagina quem ainda tem cursos, né? É verdade. É verdade. Então, eu acho que agora, para isso, continua como se fosse um consultório, né? O horário pré-estabelecido, já que os pacientes já conhecem o horário que vai estar agendando e deixam aquele horário comercial ou botam um horário específico, deixam uma mensagem no próprio. Se o dentista já faz esse tipo de agendamento por telefone, já deixa uma mensagem, né, de tal hora a tal hora, que pode estar agendando, já deixa os horários livres. O mecanismo, cada um vai ser de acordo com o que já faz, já atua, né, para poder estar fazendo isso aí. Senão você vai ter ligação meia-noite, 1 hora, aí é complicado. Mas eu acho que é só deixar mesmo tudo muito bem informado, entendeu? Pegar a questão de agendamento, você já utiliza aquilo que você já faria no dia a dia do consultório. Deixa o horário comercial ou disponibiliza um dia só para agendar e os outros dias para poder dar o atendimento, se for o caso. A grande polêmica, eu acredito, assim, crítica dos dentistas para com essa resolução, eu acho que é a questão de banalizar a consulta presencial, dos pacientes quererem fazer só esse tipo de, entre aspas, orientação, e prejudicar o resto da odontologia como um todo, de denegrir o resto que acontece na consulta, nos procedimentos. O que você vê em relação ao benefício ou não dessa fase que está autorizada aí a teleodontologia para você? Então, eu adoro tecnologia, eu acho que é importante a gente estar, né, inserida nisso. Mas algumas coisas eu acho que nada como o antigo, né? A gente conversou na outra live, né, falando sobre isso, que é justamente a aproximação que a gente vai ter a oportunidade de ter agora com o paciente. Quando você vem com a teleodontologia, que você vem com isso, com essa oportunidade, não estou falando sempre, né, mas
um caso ou outro, você atender desse modo, usando essa tecnologia, eu acho viável. Mas nada aproxima mais um profissional do que o contato. O contato tá ali, né? Que você observa, você avalia. Porque, querendo ou não, você se distancia um pouco com o aparelho. Você não tem aquela... Vai ter aquele atendimento, vai gerar aquela conexão entre paciente, dentista. A gente estava brincando que agora as pessoas, né, com o tempo estendido das consultas, você vai poder voltar aquele que era o meu médico ou o meu O dentista dentista. raiz que falava antes. É isso aí. Então, eu acho que isso não afasta um pouco. Aproxima por um lado, mas a gente já tem, dentro da odontologia, a dificuldade de cobrar consulta presencial. Isso é uma cultura, né, não é só da odontologia, não. Isso do direito também lei, acontece. né, tem a lei que impede o atendimento gratuito, mas mesmo assim a gente sabe que a maioria ainda não cobra consulta, infelizmente, né? Exatamente. Então, assim, não tá. Isso é uma cultura que precisa. A gente vai mudando aos poucos, né? Mas os dentistas precisam entender também que isso é preciso mudar, porque você está ali, você cobra pelo o tempo que você gasta. Se o dentista colocar na ponta do lápis exatamente o que ele gasta para poder atender um paciente em termos de tudo, né? De material, de instrumental, porque só de você estar avaliando, você já está tendo um gasto. Você vai ter que autoclavar aquele instrumental. Você já usou luva, gorro, e agora mais do que nunca. Então, isso é uma coisa que precisa mudar, né? E aí você tira, porque aí as pessoas falam assim, alguns colegas falam assim, mas se eu cobrar, o paciente vai embora e não vai voltar. Mas a gente tem que partir do princípio que se você não cobra a sua consulta nesse momento, o paciente que não vai pagar a consulta, dificilmente ele vai continuar o tratamento. Às vezes não continua. Entende? Então, assim, que seja um valor justo, né, de acordo com onde o profissional está localizado, que faça todo os seus gastos, né, para poder não estar trabalhando. Às vezes eu vejo muita gente desanimada, por quê? Trabalha, às vezes, o dia todo e ao final do dia não tem um rendimento, um dinheiro. Né? A verdade é essa, a gente sabe a realidade. Né? Isso quando uma pessoa ainda não trabalha com plano odontológico, a gente sabe que glosa, que não recebe, então isso desestimula. E aí vai virando uma bola de neve para outras situações. Começa a ter os desgastes, começa a não atender às vezes muito bem. Então são parâmetros que a gente precisa estar avaliando nesse momento. E a teleodontologia, se bobear, se a gente não prestar atenção, ela vai afastar em vez de aproximar. Né? Fica muito mais fácil, se o paciente já vai, às vezes, de um consultório a outro fazendo o orçamento, né? Imagina assim, na palma da mão, com o telefone, com o WhatsApp. Então, assim, tem que ter muita cautela. Eu acho que é muito bom para você fazer esse telemonitoramento, para você dar continuidade àquele paciente que já foi ao consultório. Eu acho bem, para ser nessa primeira consulta mesmo, né? Você ter a oportunidade, de repente, já fazer requisição de exames, fazer o paciente já ir, né, com aquela documentação pronta, que agiliza o tratamento, mas eu parto do princípio que é indispensável, sim, a presença do paciente dentro do consultório. Então, eu vejo nesse momento... Pensar que não tem como ir contra a tecnologia, né? Eu acho que não tem. Isso vai acontecer uma hora ou outra. Só que eu acho que, após terminar o prazo da resolução, eles vão ter que colocar nos mínimos detalhes como que vai ser dali para diante, né? Para não ter nenhum tipo de problema, como a gente está falando aí, do paciente ficar quicando de um lado para o outro no WhatsApp, ficar tentando pegar orientações e colocar, às vezes, um profissional contra o outro, que às vezes a gente sabe que isso já acontece, né? Até presencialmente. Ele fala que foi no outro e viu isso, e para não ficar essa briga e problema que a gente está falando, não é para acontecer, né? É verdade. A gente tem uma outra questão, né, que envolve nessa situação. Imagina só, eu estou no Rio, você está em Goiânia ou está no Rio? Eu estou no Rio. Você está em Goiânia? Está no Rio? Mas você atende Goiânia, atende São Paulo, nem imagina. Então, a gente sabe, imagina, eu posso estar aqui no telefone, a pessoa vai me contactar e não sabe de onde eu estou.
eu posso estar atendendo o Brasil inteiro. Mas como fica isso diante ao conselho? Porque a gente sabe que quando eu atendo vários pacientes, né, de uma determinada localidade, eu tenho que estar inscrita naquele CRO daquele estado. Tem que ter Então, um assim, CRO imagina para como cada estado. É se por você isso. atende. Pois é, então, como é que fica como é que vai ficar isso? Então, por isso que eu tô falando, não pode ser assim de uma hora para outra. As coisas precisam estar bem amarradinhas para poder até o conselho mesmo começar a averiguar, porque ele não tem condições de fazer isso. Você não sabe, né? Dependendo da situação, você vai fazer essa consulta telepresencial, na teleodontologia, e aí depois esse paciente não vai retornar, porque você não vai agendar a presencial. Só vai ficar nessa consulta virtual, né? E aí eu posso atender pacientes do Brasil inteiro. Então, assim, eu acho que essas coisas são pontuais que a gente precisa, porque a gente sabe, no físico, né, no atendimento, se a gente atende, você tem que ter o CRO daquele outro estado. Você vai pagar mais uma anuidade e você vai atender, né? Se não, a não ser um caso ou outro, não, né, não tem necessidade, mas tendo vários pacientes, né, ou ficando parecendo, se eu não me engano, são 3 meses ou 2 meses, continuar atendendo, aí você tem que ter esse CRO desse outro estado. Então, não é simples, não é uma coisa tão simples assim como aparenta, né? Então, é preciso ter um pouco de pé no chão mesmo nesse momento e vamos aguardar. Ainda não tem projeto de lei, não tá em votação ainda, não vai passar ainda, depois ainda tem que ir para poder ver se vai ser ou não, se vai ter veto em alguma coisa ou não, a gente não sabe. E depois o conselho precisa regulamentar melhor. E outra, porque a gente tem, ele veio, porque a gente também tem um código de ética. No código de ética, a gente também tem, não é só o fato de poder cobrar e ter que cobrar, né, quem possa pagar. A gente tem também o artigo do Código de Ética que ele proíbe esse tipo de consultas. Então, você entra no conflito, mais uma vez, com o nosso código. É preciso reformular esse Código de Ética para poder essas resoluções começarem a surtir mais efeitos. Porque o que acontece? Quando a gente tem resoluções, ele vai proteger a gente dentro do conselho, num processo, por acaso, né, porventura, um processo ético. Mas aqui fora, não. Entendeu? Então, isso a gente precisa ter esse respaldo, né? Essa situação também, para a gente estar trabalhando de uma maneira um pouco mais confortável. Entende? Então, E a questão também que a gente tinha comentado, eu não sei se o pessoal estava aqui antes, da questão de não ser permitido o envio virtual de atestado, não. nada disso, é um respaldo para ambas partes. Imagina se você, baseado em informações que você está coletando e você não está vendo ali, não está com o paciente ali na hora. Se ele te passar coisas assim que não são reais e você não conseguir visualizar que não são, você vai fazer também uma orientação de forma inadequada, né? Exatamente. Então, assim, nada, olhar mesmo, né? Porque é o que eu falo, a odontologia, ela é de intervenção, a gente tem que olhar. Às vezes já tem uma dificuldade quando você está olhando, imagina, você só pegar pelo relato do paciente. Eu não digo assim, talvez, né, algumas áreas da odontologia, ser talvez a pele, a estomatologia, algumas áreas, né, eu não sei, talvez a odontopediatria em determinadas situações, é fácil de você olhar, mas não é para toda a área da odontologia, entende? Algumas são mesmo intervenção. Você não vai poder ficar falando, o paciente ficar tomando medicamento. Quando o assunto é para intervir, você tem que intervir, senão o medicamento não vai fazer, só vai piorar a pessoa, né? Ou, no máximo, que o dentista tem que fazer é encaminha, procure um hospital, vai até o hospital para poder ser, porque senão ele vai tomar para si, né? O dentista toma para si essa responsabilidade se acontece alguma coisa, entende? Então, assim, a gente precisa estar pontuando isso. Não é nada, eu fico muito preocupada com essa questão de vamos prescrever, se você não está avaliando ali naquela hora, você prescreve, de repente o paciente não está podendo tomar aquela medicação ou está em interação com o outro e você não sabe, porque às vezes ele não informa. E você não vai ter nada ali, porque ele não tá, né? Ele não fez a anamnese dele ali, não tem nada.
E aí, como é que fica? Ele não está assinando? Então, assim, é um pouquinho de responsabilidade, é uma responsabilidade que dobra ou triplica, né, nesse momento que a gente está vivendo, porque a gente sabe que tem algumas coisas que a gente não pode estar nem receitando, né, para não ter essa interação. Então, isso eu acho que é ter um pouco mesmo de segurança, de ficar, de analisar bem e pontuar se realmente é viável ou não estar utilizando dessa teleodontologia, né, dessa teleorientação, desse telemonitoramento, para poder ver e fazer tudo bem pontuando. Esclarecendo aqui que as maiores críticas também que os profissionais estavam fazendo é que na cabeça do dentista, quem não leu às vezes a resolução, não entendeu, não compreendeu, acha que é uma substituição à consulta presencial, mas não tem nada a ver. A resolução não tem nada Não, a ver com isso, né? A gente está falando isso aqui desde o início, que é uma orientação e que nem futuramente, que o pessoal falou que a partir daí, daqui uns dias não vai ter mais. Olha que absurdo. A pessoa achar que não vai ter mais consulta presencial, isso nunca vai acabar, gente. A não. odontologia necessita de atendimento presencial, isso nunca vai acabar. Nós só Eu estamos. acho, Só que a tecnologia, o profissional, ele tem que ter a tecnologia a seu favor, é isso que a gente está conversando, que está engateando isso. ainda, né, Rose? Uhum, E tem que é ter isso. isso a nosso favor, mas a gente não tem como lutar contra, mas a presencial nunca vai acabar, não é uma substituição, né? Tem que deixar isso bem claro. Não, é uma oportunidade maior de você estar em contato com o paciente, né? Naquele momento. Às vezes o dentista está viajando, está fazendo. Então você tem essa oportunidade de você estar ali, o paciente vai poder contactar o dentista, ele vai conversar com o dentista, vai falar exatamente o que está acontecendo e você vai tomar, olha, você pode voltar no consultório tal dia, ou então vai chamar, olha, um colega, você vai procurar esse colega aqui, ele vai estar lá, mas eu vou estar conversando com ele na hora que você estiver na consulta. Isso eu acho que é legal, né? Que você vai continuar com o seu paciente, o paciente vai estar sendo assistido por um outro colega, lembrando que a própria resolução, ela diz aqui na responsabilidade profissional. Então, assim, os dois, né, solidariamente, eles respondem pelo paciente que está sendo assistido. Então, tem isso também. Responsabilidade não vai... O profissional assume essa responsabilidade nesses atendimentos, né? Então, a gente tem que estar sempre... Se você vai indicar para um colega, então tem que ter segurança também de que aquilo vai ser de acordo com aquilo que você está determinando. Olha, faz isso, olha, analisa bem essa situação, vê o que a gente pode estar fazendo, e você vai orientar para o colega que está fazendo. E os dois assumem essa responsabilidade. Aí O dentro que é o da questão profissional. do encaminhamento, né? Você tem que. Isso. Se o paciente foi te encaminhado, é para você realizar o que foi pedido no encaminhamento, e não. É, exatamente. A diferença nesse caso é que você está ao telefone. O outro está lá, ele vai estar lá, um avaliando o paciente presencialmente, vamos dizer que você esteja viajando. Você vai estar lá orientando o que ele deve fazer naquela situação, porque o paciente é seu, Isso é né? bem Então, interessante. assim, Sim. porque o paciente não vai ficar desassistido, mas você vai, ao mesmo tempo, você vai estar lá orientando a maneira como vai dar sequência no tratamento. Para não começar do zero, para não fazer alguma coisa, né, uma intervenção que não deveria ter sido feita. Acho que nesse sentido é bem interessante. É, Entende? Mas não. como parte da teleodontologia, essa parte de teleorientação, eu também acho interessante o seguinte aspecto, que os pacientes, como eles são leigos, eles não entendem. A gente conversa e a gente esquece às vezes. Por exemplo, a gente fala periodontia, endodontia, estomatologia. O paciente o que é isso? Então, muitas vezes o paciente ele tem uma necessidade, por exemplo, que é da estomatologia, tem uma lesão na boca, alguma coisa assim que tem que ir para essa área, ele não sabe, porque ele não tem que saber mesmo, ele é leigo. Então, você pode orientá-lo à procura do profissional correto. E, às vezes, ele perderia, entre aspas, um tempo indo até o seu consultório, porque falta também o diálogo, eu acho, quando você vai agendar o paciente, eu acho que os profissionais, às vezes, faltavam mais esse diálogo. Agora, você talvez tenha mais tempo para isso também, né? Para já Isso. diminuir as consultas, essa parte presencial que agora o paciente realmente não está animado, assim, não está motivado aí, porque essa questão da pandemia ainda está muito forte. E você também vai poder trabalhar mais, conversar mais com o paciente e saber mais das suas necessidades, né? Para também orientar melhor. Exatamente, sim.
A odontologia presencial não tem como acabar. A gente sabe disso, não tem como. Né? É impossível certos procedimentos que você está fazendo só na parte virtual aqui, não tem. E é engraçado que esse mesmo projeto de lei, se for observar, tem uma parte lá de pesquisa, 63% é contra. Profissionais contra esse projeto de lei. Né? E a gente tem lá 1% que está indeciso, 3% que discorda em alguma parte. Então, assim, você tem isso. Até por isso, A porque tem maioria... tantas brechas, tem tantas coisas que não estão muito claras que a pessoa começa a confundir com substituição do presencial, com denegrir o resto da odontologia, que acha que o paciente vai ficar pulando por aí, procurando pelo WhatsApp um profissional, acho que o resto vai ficar pior do que está, por exemplo, né? Acho que acabar não acaba, mas a gente vai ter uma nova realidade, aquilo que a gente já tinha conversado, né? O espaço entre as consultas, os próprios pacientes agora, eles tendem a estar observando mais. Isso já é uma rotina dentro dos consultórios, né? A gente sabe que essa biossegurança já é desde a época da faculdade, todo mundo, os dentistas já tem isso. Então, assim, eu acho que a única profissão, tirando os cirurgiões, né, que já tem que fazer, mas dentro da medicina, de nutrição, eu acho que é a única profissão que a gente trabalha de gorro, máscara, tudo que tem direito pela biossegurança. Agora está mais em alta, né? Todo mundo está começando a entender um pouco melhor e aí está buscando, a gente sabe, mas isso já era uma questão dos consultórios odontológicos da gente estar trabalhando desse jeito. Agora assusta um pouquinho pela paramentação que é maior, essa nova, eu digo nova, né? Essa nova condição da odontologia e de tantas outras áreas, é a questão de adaptação. Isso é um período. Daqui a pouco tá todo mundo já se habituando, acostumando a ver aquilo dali, já não vai se espantar, né? A gente já está vendo no início das próprias máscaras. Uns usavam, outros nem tanto. Agora, depois foi obrigatório, pelo menos aqui no Rio foi obrigatório, quando tem multa, pesa no bolso, a pessoa começa a usar. Mas já virou um hábito. Às vezes você já sente falta de utilizar isso daí. Então, a tendência é que tende, né, os pacientes, eles vão acostumando, mas vão observar melhor. Então, assim, agora é o momento daquela sala bonitinha, sala de espera, os adornos não podem mais, né? A gente já, pulseira, essas coisas, a gente já sabe, brinco, a gente sabe que tem que tirar tudo isso. A gente já não tinha que usar, mas a gente acaba burlando um brinquinho, né? Mas agora tem que tirar. E isso, pois agora não tem jeito, vai ter que tirar mesmo, porque senão a gente retém pra gente também e traz para dentro de casa, que eu acho que não é o objetivo, né? Então, assim, tá só intensificando aquilo que a odontologia já faz. E isso é uma coisa interessante, que os profissionais precisam estar atentos a isso, porque os pacientes eles passam agora a observar mais. Então, assim, a negligência nesse sentido pode gerar um pouquinho de transtorno para o profissional. Então, é outro cuidado, né? Agora, a gente estava falando de odontologia assim, virtual, eu acho que mas ela não acaba com a presencial. Não tem como, gente. Não é impossível acabar com a presencial na odontologia. A não ser, eu não sei. Nem quando você tem. Se fizer robô para atender paciente, não tem como. Não tem como, não tem como. Entendeu? Isso não. Mas que fica mais vulnerável essa questão, né, de se não tiver um parâmetro bem estabelecido, diretrizes básicas bem estabelecidas, ela tende sim, a gente pode levar a odontologia para um outro nível. Então, esse é o cuidado, porque você não sabe quem está do outro lado. É difícil o paciente, apesar de ter lá no conselho, quem acessar lá e buscar pelo profissional, vai ver se é realmente, se é especialista, se não é especialista, que está lá. É só acessar o site do conselho, buscar pelo profissional e vai ver se é ou não. Mas não é todo mundo que vai fazer isso. Então, se a gente já tem... também se o nome é a pessoa, porque não tem foto, nem pode ter, né? Questão de segurança. Exatamente. Do CFO, do CFO. Então, parte de você achar que é a pessoa mesmo. E pode realmente alguém estar se passando por você, entre aspas, e fazer consulta. Exatamente. E como não sabe, né? Então fica assim, fica vulnerável para o dentista, fica vulnerável para o paciente,
Por isso que algumas plataformas, elas são, né, se o CFO disponibilizar essas plataformas que o dentista possa estar utilizando, ali já vai ficar os dados, fica salvo também, uma coisa mais segura, mais restrita, né? A gente precisa estar agora, nesse momento, não ampliando, mas observando todas as brechas que tem, né? E esse diálogo é legal, por isso que a gente cada um vai pensando um pouquinho e tenta melhorar, né? Para poder a coisa funcionar e fluir melhor nesse momento. A resolução, igual você falou e o presidente também do CFO comentou na live, tem um prazo para acabar, entre aspas. Aí depois Sim. vai ser votado ainda, né? Está em trâmite o projeto de lei, que ainda Isso. muita coisa para acontecer até... Muita coisa. Porque ele vai para votação, aí depois vai para outra casa, né? Aí depois vai para o presidente por sancionar ou não. Ele pode vetar, pode haver veto imparcial, ou pode passar direto, a gente não sabe. Mas, assim, tem muitas áreas para frente ainda. Então, nesse momento, não adianta entrar em pânico, não entrar em desespero. O que eu sempre observo? Alguns profissionais, eles tendem a comparar a odontologia com medicina. Né? A gente sabe que isso acontece, porque a medicina conseguiu, a odontologia tem que conseguir, porque a enfermagem conseguiu. Sempre a enfermagem faz, a nutrição faz, a medicina passou a fazer agora, né? Então, a gente tem que saber que o que dá para ser feito pelo conselho, o que dá para ser feito pelo dentista, por nós, a gente quer, nesse momento, a valorização começa com a gente. Não é? Primeira coisa que eu acho que é parar com esse negócio de comparar. Não tem cada um na sua área fazendo aquilo que faz melhor, né? E aí eu acho que tanto os pacientes começam a valorizar mais, quanto os profissionais começam a valorizar mais também. Não tem esse medo de passar por um colega poder estar fazendo. Olha só, isso é questão ética. A gente, quando tem esse medo de passar para poder mandar para um colega fazer aquilo que você não sabe, e você assume o risco de estar fazendo algo que você também não tem destreza para poder fazer, e você acaba tendo um problema. Entende? Então, assim... que parte do princípio de enxergar essa oportunidade agora, que surgiu com a resolução, de oferecer algo a mais, que até então você não fazia, porque ninguém fazia praticamente. Isso. E mostrar para o paciente que você tem essa tecnologia, que você está a par do que está atual, porque o paciente às vezes vai ler e vai falar, doutora, eu vi que estão fazendo, que ele pode ler em algum lugar, fala, não, a gente pode fazer durante seu tratamento, a gente pode fazer os acompanhamentos, posso te orientar, então é um a mais que o profissional pode oferecer e está passando isso para os pacientes como uma melhoria, não uma substituição. Eu acho isso válido, acho que é legal, o paciente gosta de ser bem acompanhado, de estar bem sendo orientado, independente do lugar que ele esteja, né? Eu acho que é positivo. É verdade, eu também acho. Acho que sabendo usar com responsabilidade é excelente. É uma coisa que pode vir para ficar, isso não é novo, quer dizer, já começa isso aí lá para 60, 70, a gente já começava a falar, né, nessa oportunidade, algumas questões já podem, existem cirurgias já sendo feitas com alguém orientando nessa. Isso é uma evolução, isso tende a chegar no nível também da odonto, mas faltado. O presencial. Agora eu fico pensando, daqui a 10 anos, talvez a gente vai rir disso que a gente estava questionando, né? Que as coisas estão, a tecnologia tá indo tão rápido, tudo está acontecendo tão rápido, que muito menos do que isso, talvez em 3, 4 anos, a gente vai estar rindo, falando, nossa, lembra que a gente estava conversando da teleodontologia? É verdade. Então, não muito contra a tecnologia, a gente tem que se adaptar, essa resolução, adaptação momentânea, mas vai gerar um questionamento e melhorias para o futuro, eu acredito. Então, mas assim, isso vai sendo ajustado. Nada bem. Por isso que a minha preocupação é quando as coisas acontecem para suprir uma necessidade pautada em outras profissões. Você tem que fazer para a sua. Porque aí a gente tem olhando a sua necessidade, vendo a necessidade realmente do que precisa da odontologia, de como ela pode estar agindo nesse momento. Coisas sendo atropeladas, a gente acaba fazendo errado, né? E aí você deixa várias brechas. E a gente já tem a oportunidade, a gente já comentou da outra vez, né? Questões de curso, de procedimentos sendo realizados na internet. Olha quanta coisa tem
que, do meu ponto de vista, errado, né? Porque aí você depois fala que, mas você vê um outro profissional fazendo, realizando aquilo dali, e ninguém faz nada, e você deu essa oportunidade, você entregou aquilo dali. A gente não vê, de repente, né, ninguém fazendo uma cirurgia em corpo, de coração na internet, você não vê, mas você vê muito procedimento dentário sendo feito O pessoal para ainda não dentista, para posta, qualquer um. essa questão de postagem em mídias sociais, o pessoal ainda se confunde muito em se mostrar. Às vezes a vaidade está muito acima do que é ético, né? Ainda tem muito É, erro ainda de postagem, de procedimentos, essas coisas, e que degrine um pouco. Mas a gente não pode partir do princípio do que estão fazendo errado. A gente tem que partir da questão ética e seguir com o que é ético e correto para os pacientes, né? Eu acho que eles valorizam, sim. exatamente. Eles não vão no profissional porque ele postou tirando um dente ali, a cirurgia, Não. sangue. Eles não gostam de Às ver isso. vezes até Eles gostam de ver afasta, o né? resultado, né? É. Ele gosta de ver, exatamente, eu gosto de ver o resultado, que às vezes certos procedimentos até afasta, a pessoa fica com receio até de ir. E aí gera o medo, né, naquele paciente, naquela pessoa, e que já fica postergando a ida ao dentista justamente porque viu na internet como é feito, né? Para alguns não, mas para É alguns. o caso dela, né? Às vezes aquilo não tem nada a ver com o que ela vai fazer e ela ficou muito impressionada e acaba que atrapalha o procedimento presencial depois, né? Exatamente. Aí o paciente às vezes começa a ter problema de pressão, começa a alterar tudo, né? E você não consegue nem, às vezes, já começa aquela adrenalina, já fica, então é complicado até o atendimento presencial. Entende? Mas assim, eu acho que a tecnologia está aí, ela veio para auxiliar, sabendo usar, ela vai ser um diferencial a mais para o profissional estar utilizando, né? Mas sempre se resguardando, não deixando a documentação de lado, não deixando de fazer, não deixando de orientar, né? Porque ele precisa estar ciente daquilo dali. Se for cobrar, pegar, já comunicar logo no início, né, da ligação ou do WhatsApp, não sei como é que vai ser, qual o meio que vai estar sendo utilizado para fazer, né? O telemonitoramento não, você pode até cobrar, porque você é uma continuação daquela consulta, né? A continuidade, você dá continuidade à consulta. É, o Mas paciente eu está vou, fazendo um monitoramento, o paciente já é seu, né? Já está em andamento já o é tratamento. exatamente, é como se ele tivesse indo ao consultório, então a consulta é cobrada, então você vai cobrar. A diferença está justamente na teleorientação, É, no entende? Porque paciente é novo que tem essa questão aí, que muito tem que ser novo. bem especificada bem antes de começar mesmo. Você fala, ó, eu vou te Isso. orientar, mas se você for passar o custo e depois mostrar para ele que é importante ele ir no consultório depois, né, para terminar Isso. a orientação e a consulta em si, né? Tem que deixar muito claro que não é a consulta, entendeu? Uhum. É só esse pré-questionário, que vai ter um questionário de saúde, para poder estar avaliando o melhor momento para ele retornar ao consultório. E aí fazer a consulta presencial nos moldes que tem que ser. Entendeu? Então, assim, não se preocupe que a odontologia não acaba, não tem como acabar, né? E também qualquer mudança que tiver, né? A gente está sempre conversando. Você me fala também que a gente volta aqui para orientar o pessoal. Com certeza. Agradecer a sua presença aqui, Rose, novamente. Foi muito esclarecedor, muito bom a gente conversar, que vai surgindo coisas, às vezes, que a gente nem tinha pensado, mas que isso é importante até depois para a gente levar para os questionamentos ali do CFO, para melhorar nossas leis, nossas condutas. Isso. E É assim isso. a gente vai seguindo aí, valorizando cada vez mais a odontologia, né? Esse é o objetivo, né? Para isso que a gente conversa um pouquinho, a intenção é essa mesmo, valorizar a odontologia, fazer isso, tirar essa coisa que dentista é mal visto, não é, eu acho que não, eu acho que a gente pode buscar isso no contato com o paciente, de conversar com um colega, sem rixas, né? Sem esse problema, e a odontologia só tende a crescer. Mas precisa sim. A gente está fazendo as coisas com responsabilidade, né? Para poder. E estar com ética. Buscar sempre a ética para poder estar. Conhecer o código da gente, né? Aquilo que rege a odontologia, para você não estar. Porque às vezes a pessoa não faz.
não é nem por, é por desconhecer mesmo, por não ter aquele conhecimento do que pode ou não estar sendo feito, Da né? forma Passa. que as críticas também frente à resolução é porque o pessoal nem leu mesmo o que está escrito lá, que começa a falar, eu vou parar de trabalhar presencialmente, a gente escuta tanta coisa absurda, de Né? pessoas que realmente nem leram, nem pararam para ler lá, nem sabem o que está escrito na resolução, né? É Então, porque é aquilo que é a questão, é comparação, a gente não tem como, outra situação. Não vai parar, não tem como parar. Então, não tem, é intervenção, você não tem isso, né? Algumas áreas que a gente já falou, pode ser que aconteça de você ter uma oportunidade melhor de fazer isso, né? De estar postergando mais consultas. Outras não, outras precisam sim estar ali presencial. O paciente não vai abandonar consultório, não vai deixar, a não ser que o dentista não dê atenção, né? Porque agora vai ter isso. Então, assim, atendendo direito, fazendo aquela conexão entre paciente e dentista, eles vão retornando aos poucos. Isso não vai ser de uma hora para outra, que está todo mundo realmente com medo. Mas aos pouquinhos, isso vai entrando numa rotina, né? E aí tende a teleodontologia, se for o caso, depois de se firmar e continuar e evoluir para isso, tem de ser um diferencial, um a mais, uma questão a mais que você dá para o paciente, né? A oportunidade de estar lhe consultando, tá bom? Então, assim, tá espero ter bom. esclarecido. Obrigada, foi ótimo, muito bom mesmo. Obrigada a Em você. breve nós retornamos aqui com mais novidades, mais assuntos pertinentes, tanto da área odontológica quanto da área legal, né, Rosa? Isso, vamos tirar essa coisa esse medo de advogado, porque não é, vocês Eu tenho conhecem, medo os do dentistas conhecem advogado. advogado, mas conhece advogado como um processo, mas a gente também é profissional que trabalha na prevenção. A gente também tem prevenção jurídica, né? Para ver os pontos aonde você pode estar intervindo para aquilo não vire um processo. Eu não posso falar que vai acabar, mas que a gente pode estar minimizando, sim, entende? Porque existem pontos cegos, falhas que a gente pode estar ali orientando e aí a pessoa vai fazendo. E se acontecer, né, de um processo, você ter a documentação, você está respaldado, você tem como provar aquilo que você está alegando. Tá bom? Então vamos aproximar essas duas áreas, né, Próximas as que são áreas. importantes. Tá bom? Um Tá bom. prazer, foi meu. Obrigada pelo convite e até o próximo. Obrigada, pessoal. Boa Boa tarde. noite. Até mais, pessoal. Tchau.